Abra sua Bíblia em Romanos. Quero ler com você Romanos, capítulo 8. Eu quero ler com você a partir do verso 31. E eu quero então, com você, na manhã deste domingo, pensar a respeito desse texto tão lindo das Escrituras Sagradas, que dizia assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Quando o apóstolo Paulo falou a respeito disto, ele estava pensando em tudo aquilo que Deus havia inspirado ao coração dele a partir do versículo 5. Paulo está falando sobre a segurança da salvação. Paulo está falando sobre esta convicção de salvação em Jesus, essa salvação que nós não perdemos uma vez Deus nos alcançando com a sua graça, assim vivemos para Ele, vivemos com Ele, da liberdade que temos em Jesus. Paulo está falando desta beleza que é a vida em Jesus. Por isso ele diz: que podemos dizer diante destas coisas tão maravilhosas? E aí ele vai então complementar. Se eu pudesse dizer alguma coisa, se eu pudesse acrescentar alguma coisa a esta beleza da vida em Jesus, desta beleza da salvação que temos em Jesus, eu diria o seguinte, e eu quero dizer o seguinte: é claro, o apóstolo Paulo foi inspirado por Deus, é o próprio Deus acrescentando valores para esta segurança que nós temos em Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus já nos salvou, se Deus já nos alcançou, se Deus já nos fez seu Filho amado, se Deus já nos trouxe para o seu colo, se Deus já nos embala na vida, se Deus já nos protege, se Ele é por nós, o que é que pode nos afetar? Mas eu sei que tem muita coisa nos afetando. Eu sei que tem muita coisa nos entristecendo. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo: se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou para todos nós, acaso não dará todas as outras coisas? Que coisas são essas que o apóstolo Paulo sugere que Deus vai nos dar? Daqui a pouquinho nós vamos ver. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Olha, essa tão preciosa salvação, esta salvação que nós temos em Jesus, essas coisas maravilhosas que depois você pode ler com calma, do capítulo 5 até aqui, ela nos livra de todo e qualquer tipo de acusação, nem mesmo, e principalmente o diabo. Ele não tem o poder de levantar acusação contra nós. Sua consciência não tem poder de levantar acusação contra você. Nada, ninguém tem o poder de levantar acusação contra você. A cédula que era contra nós, a nota promissória que era contra nós, a dívida que tínhamos, esta foi paga por Jesus Cristo. E a cédula, a nota promissória que havia contra nós, esta foi quitada, resgatada. Essa nota promissória está com Deus e Ele já rasgou e ninguém pode levantar qualquer tipo de acusação contra nós. Mas o texto bíblico continua dizendo: quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Será aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A expressão é mais que vencedores, traz consigo o sentimento de super vencedores. Esta vitória é inegável, incontestável. Não tem VAR que possa anular esta vitória. Não tem um erro de um juiz que possa anular esta vitória. Não tem contestação no Supremo Tribunal esta vitória. Não tem ninguém que possa questionar esta vitória, porque ela não é
fruto dos meus esforços humanos. A salvação, ela não é fruto dos meus esforços humanos. Ela é graciosamente oferecida pelo Pai por intermédio de Jesus. Por isso, não há ninguém. Por isso somos super vencedores. A ideia de mais do que vencedores é super vencedores. Se na época dos esportes, se na época, né, de contestações jurídicas, sempre há um pelinho de dúvida, esta não tem. Fique tranquilo. Jesus te salvou, a graça dele te alcançou, você entregou sua vida a ele, então fique tranquilo. É de uma vez por todas. Remédio eficaz, dose única, sem contestação. Mas o texto bíblico continua dizendo: e estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ponto. Eu poderia ir embora, irmãos. O texto fala por si só. Que texto lindo. Texto da nossa segurança em Cristo. Texto da nossa segurança em relação à salvação em Jesus Cristo. Mas ele é bem prático também. De tempo em tempo, eu como pastor sou surpreendido com uma expressão. E agora, pastor? Me lembro de várias histórias em que alguém chegou para mim e disse: e agora, pastor? Me lembro, por exemplo, de um casal que veio ao meu encontro e com lágrimas nos olhos, dizendo assim: pastor, olha, ele me traiu, ela me traiu. Pastor, eu já não o amo mais, eu já não a amo mais. Pastor, eu não entendo mais que devo insistir, tentar. E agora, pastor? Me lembro de pessoas que chegam, muitas vezes com lágrimas nos olhos, e dizem assim: pastor, acabei de ser demitido, não tinha a mínima ideia de que isso poderia acontecer, fiz investimentos na minha vida, troquei de casa, troquei de carro, fiz um endividamento porque contava com o salário, eu me sentia seguro, aparentemente a direção estava segura, a gerência estava segura, não havia sombras de possibilidade de um corte agora na empresa, mas veio, eu fui pego de surpresa. E agora, pastor? Muitas vezes chega pessoas com lágrimas nos olhos dizendo: não esperava, pastor, que a minha esposa falecesse. Essa semana nós fomos surpreendidos com o falecimento de a esposa de um pastor muito querido da nossa denominação. Pastor Juraci é um homem doce. Quantas vezes eu estive com o pastor Juraci, batendo papo com ele, pedindo orientação. Ele, secretário da nossa ordem estadual, um homem que conhece muitos pastores, atende muita gente. E essa semana ele foi surpreendido. A esposa engasgou e veio a óbito. Eu fico imaginando, pastor Juraci não tem filhos, e talvez ele dizendo: e agora, Deus? O Senhor levou minha esposa de uma maneira aparentemente tão fútil. Engasgou. Foi almoçar, jantar, engasgou. Não conseguiram fazer os procedimentos para poder desengasgar. E veio a óbito. E agora, pastor? Quantas vezes você foi surpreendido, surpreendida pela vida, e a única expressão que veio à sua mente, que veio à sua boca é: e agora? Quando isso acontece, eu quero que você se lembre desse texto bíblico. Eu quero que você se lembre do que é que o apóstolo Paulo está falando aqui. É claro que o apóstolo Paulo está falando sobre, como eu já disse, na leitura explicativa do texto, rapidamente, para não perdermos essa ideia linda do texto. Paulo está falando sobre a segurança que nós temos em Jesus. E quando a única expressão que a vida coloca no nosso coração, na nossa mente, nos nossos lábios é: e agora? Eu quero que você se recorde desse texto. Porque
O que há no desejo de Deus quando essa expressão aconteça é que, primeiramente, você corra na direção dele e não corra dele. Eu fico muito preocupado porque, às vezes, nos momentos mais difíceis da vida, ao invés de corrermos na direção de Deus, nós corremos de Deus. Não foi assim, né? No momento mais crítico de Adão, no momento mais difícil da história da humanidade, no momento mais crucial de Adão, quando ele então pecou e ele comeu do fruto que Deus havia orientado que ele deveria evitar para a preservação dele e nossa, quando ele deveria correr para os braços de Deus e dizer assim: Deus, eu desobedeci, eu não fiz o que o Senhor havia orientado. Olha, nesse final de tarde vai ser uma conversa dura, mas nós precisamos ter essa conversa. Não, ele fugiu da presença de Deus. E quantas vezes nos momentos cruciais da sua vida, ao invés de você correr para os braços dele, você foge dele. Foge dele por medo, foge dele por vergonha, foge dele por revolta. Onde já se viu Deus permitir que isso aconteça? Onde está Deus que não cuidou disto? Cadê esse Deus amoroso que me deixa passar por essa situação? Onde está Deus que não preservou a minha integridade, que tem feito eu viver todo este momento difícil? Cadê Deus que não dá um basta? Cadê Deus que não abre a porta de um emprego? Cadê Deus que não vem com a cura? Cadê Deus que não leva de vez para que pare todo esse sofrimento? E quantas vezes a revolta, a decepção, no momento em que a única expressão que nós temos, e agora, nos leva para longe de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz que é neste momento de sofrimento, é neste momento de dor, é nesse momento de angústia, é neste momento de aflição, que o que nós mais precisamos fazer é ir ao encontro de Deus e não fugir de Deus. Por isso, a primeira maneira de lidar com o sofrimento, e eu quero falar sobre 3 E's na manhã de hoje, é: estreite o seu relacionamento com Deus. Olha os versículos 35 e 38. O que nos separará do amor de Cristo? Sua revolta, sua decepção, sua frustração não pode e nunca o fará. Será aflições ou calamidades? Será perseguições ou fome? Miséria, perigo ou ameaças de morte? Versículo 38. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apelo do apóstolo Paulo, o apelo de Deus, a expectativa de Deus é que em meio ao seu sofrimento, em meio à sua dor, você estreite o seu relacionamento com Ele e não fuja da presença dEle. Ah, pastor, mas eu sou culpado por estar vivendo esta situação. Não importa se ela é circunstancial, não importa se ela já está sendo como um status definido, não importa se foi um acidente, não importa se foi um incidente, ou seja, não importa se foi você que causou, se foi circunstâncias que causaram, o apelo, o desejo do Deus que sabe amar, do Deus que ama, é em tempo de crise, em tempo de dor, em tempo de sofrimento, em tempo de dizer, e agora? Estreite o seu relacionamento com Ele. É tempo de agarrar nas vestes de Jesus. É tempo de agarrar, nas pernas de Jesus, como um filho que agarra o pai e diz assim: não vai, papai, não vai, papai, não vai, mamãe, fica aqui, fica aqui. Tempo de fazer como Moisés. Ah, Senhor, se tu não subires conosco, nós não arredaremos os pés daqui. Se o Senhor não nos garantir a sua presença, daqui nós não saímos. Daqui nós não vamos em frente. Ah, em tempos de crise, é tempo de estreitar os nossos relacionamentos. Eu quero mostrar para vocês 2 reis.
do reino de Judá. Dois reis que em momento crucial da sua vida tiveram duas atitudes diferentes. Dois reis que estavam militarmente perdendo o reino. Dois reis que estavam sendo derrotados pelos assírios e pelos babilônicos. E eles tiveram duas atitudes diferentes. Dois reis que foram um dos piores, da tribo de Judá, do povo de Judá. O primeiro está lá em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 22, é o rei Acás. O rei que vendo, o reinado escoendo entre os dedos e perdendo para os assírios território e a guerra, olha o que ele faz. Mesmo nesse tempo de grande dificuldade, o rei Acás foi ainda mais infiel ao Senhor. O rei Acás foi que fez uma parceria com os deuses da Síria. Porque o rei Acás pensou mais ou menos assim, é o que o texto bíblico nos conta. Se os assírios estão ganhando a guerra de nós, e eles têm um Deus, se eu fizer aliança com o Deus deles, talvez, quem sabe, eu consiga então reverter este quadro. O rei Acás matou seus filhos e ofereceu, os seus filhos aos deuses sírios. Ele introduziu no reino de Judá toda a idolatria. Ele ergueu então ídolos. Ele contaminou o santuário em Jerusalém. Ele abriu a porta para toda a idolatria e continuava perdendo a guerra, E mesmo nesse tempo tão difícil, o rei Acás decidiu ser infiel a Deus. Ele morre. Ele é sepultado em Jerusalém, mas houve uma desonra. Ele não foi sepultado, entre os reis de Judá. O seu filho Ezequias vai reverter um pouco isso, mas não teve tempo de reverter poderosamente isso. E aí vem o neto de Acás, que também foi um dos piores reis que Israel ou que Judá teve. Não conseguiu manter o padrão do papai e seguiu o padrão do vovô. Restabeleceu de novo a idolatria, fez tudo que não devia. Mas olha o que Crônicas, capítulo 33, versículo 12 nos diz. Crônica, capítulo 33, versículo 12 nos diz assim: em sua angústia, Manassés buscou o Senhor, seu Deus, e se humilhou com sinceridade diante do Deus de seus antepassados. E ali Deus o honrou. Diante da dificuldade, diante das crises da vida, diante dos momentos em que eu tenho que dizer, e agora? Eu posso fazer duas coisas. Eu posso me afastar de Deus, correr para longe dele e fortalecer a minha infidelidade, ou correr para os braços dele em arrependimento e fortalecer a minha fidelidade. Por isso que o texto bíblico diz que em tempos de crise, aqueles que são santos, santifique-se mais. Aqueles que são sujos vão se sujar mais. Crise é tempo de peneira. Crise é tempo de limpar o joio e o trigo. Crise é tempo de discernimento. Quanto eu amo a Deus, o quanto eu ando com Ele e o quanto eu estou apenas interessado no que Ele pode fazer por mim e no que Ele pode me dar. O apelo de Deus, o Deus que ama, é estreite o seu relacionamento comigo.
Eu não estou aqui para julgá-lo e condená-lo, eu estou aqui para caminhar com você. O convite do apóstolo Paulo em Romanos, o convite de Deus em Romanos é: não seja um Acaz, seja um Manassés, que começou mal e terminou bem. Acaz começou mal e terminou pior. Seja um Manassés, corrija a rota da sua vida. Estreite o seu relacionamento com Ele, corra para os braços dEle, busca nele refúgio, busque nele cura, busque nele força. Não se distancie dele. É interessante porque os salmos, eles vão sempre nessa direção. Os salmos, eles estão sempre nos alertando de que em tempo de crise é tempo de nos aproximarmos de Deus. Olha o que o Salmo 3, no versículo de 1 a 4 diz. Davi está novamente diante dos seus inimigos. Davi está novamente diante de pessoas que o hostilizam. E Davi vai então dizer assim: ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente que é contra mim, mas são muitos os que dizem: Deus nunca o livrará. Mas veja o que Davi diz: mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, és minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu de seu santo monte. Eu tenho inimigos, sim. Eu tenho momentos na vida em que a única coisa que eu tenho a dizer é: e agora? Eu tenho momentos, sim, em que eu quero cobrir a cabeça e não sair do quarto. Mas quando esses momentos chegam, eu tenho que fazer como Davi. E se você ler os Salmos, você já entendeu o que é que eu estou querendo dizer a você, porque os Salmos vão sempre nessa direção. Eu não temo os meus inimigos. E esse Salmo que nós acabamos de ler, se você continuar a ler, ele vai dizer isso. Eu não temo os milhares que estão ao meu redor tentando me derrubar. Eu não temo aqueles que se levantam e querem e continuam fazendo acusações contra mim. Eu busco estreitar o meu relacionamento com o Senhor. Eu clamo ao Senhor. Eu clamei a Ti. Mas o segundo E que Deus espera de nós, Ele nos convida na manhã desse domingo, é entender que em momento de crise, em momento de dor, em momento de expressões, e agora, Senhor, que Ele se coloca para nos equipar e providenciar todos os recursos que precisamos. Olha o que o texto bíblico diz. Vamos lá entender o que ele fala no versículo 32. Se Deus... O apóstolo Paulo está lá, se deliciando com o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, aqui no capítulo 8. Ele está se deliciando com a segurança da salvação, com a presença de Deus em sua vida. Ele está se deliciando com a obra redentora de Cristo Jesus na cruz. Ele está seguro disto, está querendo que você tenha essa segurança. E nesse deleite do apóstolo Paulo, ele diz assim: se ele... Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou para nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Paulo está dizendo assim: igreja, se o maior, se o mais importante, se o primordial Deus já nos deu, quando a gente descer os degraus, você acha que Ele não vai nos dar tudo que nós precisamos para viver o maior? Paulo, ele então trabalha o raciocínio do maior para o menor, do mais importante para o menos importante, do necessário, para o menos necessário. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: bom, o que você precisa você já tem. O mais importante é a salvação. Você já tem. Você acha que agora Deus não vai lhe dar todos os recursos que você precisa para viver integralmente, belamente, plenamente, satisfatoriamente esta salvação? Não se engane. Tudo que você precisa para viver plenamente com Jesus está agregado. Deus vai lhe dar.
Deus vai lhe capacitar, Deus vai proporcionar. E muitas vezes o recurso que Deus nos proporciona é permitindo. E agora, Senhor? E agora, papai? E agora, pastor? Muitas vezes é nesses momentos que Deus está, lapidando a imagem de Jesus em nós, é nesses momentos que Deus está proporcionando todos os recursos que temos ou precisamos para continuar uma vida plena. Por isso, ele convida, estreite o seu relacionamento comigo e eu vou equipar você. Eu vou fazer com que você tenha tudo que você precisa para uma vida plena com Jesus. Quando ele diz, não nos dará todas as outras coisas, ele não está dizendo, ele não nos dará o carro que eu preciso, ele não nos dará o emprego que eu preciso, ele não nos dará o livramento que eu preciso. Não, ele não está dizendo isso, ele está dizendo assim, tudo que você precisa para viver com Jesus, eu vou lhe dar. Fique tranquilo. Porque o maior ele já deu, que foi a salvação. E agora, tudo que está atrelado a esta vida com Jesus, Deus vai proporcionar. Deus vai nos dar. Por isso ele derrama sobre nós talentos, por isso ele derrama sobre nós dons espirituais, por isso ele derrama sobre nós fé, por isso ele derrama sobre nós muitas vezes situações, ou ele permite muitas vezes situações em que eu tenho que dizer, e agora? E agora é confiar. E agora é aprender. E agora é se desenvolver. E agora é entender que o propósito de Deus é nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. Cada vez mais parecidos. Hoje eu quero parecer mais com Jesus do que ontem. E amanhã eu quero parecer mais com Jesus do que hoje. Esse é o alvo dele. Então, quando Paulo diz, acaso não nos dará todas as outras coisas? Ele está dizendo, acaso Deus não vai lhe ajudar, não vai lhe capacitar, não vai andar com você para que você cada vez mais pareça com Jesus? Claro que vai. Este é o alvo dele. Por isso ele convida você a estreitar o relacionamento com ele, porque ele quer te equipar. Mas é interessante porque também eu gosto muito de pensar que quando nós estamos vivendo um momento aflitivo, um momento em que nos sentimos desnorteados, nos sentimos perdidos, sem orientação, muitas vezes nós buscamos em pessoas recursos, e é natural. Quando você está com dúvida de alguma coisa, quando você está triste, você quer desabafar, quando você quer verbalizar a sua dor, geralmente você vai procurar uma pessoa confiável. Uma pessoa que você sabe que ao se abrir, aquela conversa vai morrer ali. Ela não vai sair espalhando por aí, expondo você. Uma segunda característica que muitas vezes nós procuramos uma pessoa para abrir o nosso coração e falar a respeito da dor, seja a afinidade. Nós temos uma afinidade, nós já caminhamos juntos, nós já somos amigos, amigas, e aí então eu tenho essa liberdade de poder então verbalizar. Uma outra característica é que essa pessoa ela possa até mesmo nos orientar e nos dizer algumas verdades em amor, sem exercer um juízo sobre aquele momento que nós estamos vivendo. Porque o que nós menos precisamos é que pessoas nos julguem e exerçam juízo no momento de dor e de tristeza que nós estamos vivendo. Mas eu acho que nós precisamos acrescentar mais uma característica. Não seria muito legal conversar com alguém que já passou por aquilo que nós estamos passando e passou de uma maneira em que venceu? Não seria gostoso, nós conversarmos com uma pessoa que já passou por esta experiência que nós estamos vivendo e ela tem vida com Deus e ela viu como Deus agiu e a partir daquele momento ela pode contar, olha, eu já vivi isso. E no momento em que eu vivi isso, olha, Deus fez assim, Deus me ensinou assim, uma pessoa falou assado e hoje estou aqui.
para dividir com você. É a característica da experiência, sim, da vivência, sim, mas da empatia. É muito mais gostoso conversar com alguém que já passou pelo que você está passando. Por isso, o apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, vai dizer assim: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. A tristeza, segundo o mundo, gera morte. O que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer? E o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui quando ele diz que Deus, ele vai providenciar todos os recursos que nós precisamos para viver a vida cristã? Quando nós enfrentamos um momento triste e quando nós vivemos este momento e ele produz arrependimento em nós, arrependimento gera mudança. Arrependimento gera crescimento. Arrependimento gera aprendizado. O apóstolo Paulo não está falando de pecado. O apóstolo Paulo não está falando simplesmente do arrependimento pelo pecado que eu produzi. Ele está falando sobre arrependimento por uma atitude que eu tive, por uma decisão que eu tomei, por um caminho que eu segui. E o apóstolo Paulo está falando então que este recurso que Deus nos dará para que cada vez mais possamos nos parecer com Cristo, ele então nos possibilita um ministério mais sábio e mais compassivo. Ou seja, nós caminharemos com pessoas de uma maneira mais sábia e compassiva quando vivermos experiências genuínas, transformadoras, produzidas por um arrependimento genuíno que trouxe crescimento para nós. Hoje eu sou muito mais compassivo, com pessoas que perderam a mamãe, por exemplo, o papai. Eu sei o que é essa dor. Até então eu desconfiava. Eu sou muito mais compassivo hoje, por exemplo, com mulheres que não podem engravidar. Porque eu sei o que eu e a Lília passamos para que a Julinha chegasse. Eu sou muito mais compassivo, por exemplo, com mulheres que abortam. Porque eu sei o que eu vivi naquele dia em que a Lília abortou o irmãozinho ou a irmãzinha da Julinha e como nós fomos para o hospital. Eu me lembro do telefonema que eu fiz do hall do São Luís, lá em Santo Amaro. Eu me lembro com quem eu falei. Eu me lembro o que eu falei. Nós seremos mais compassivos e sábios quando nós aprendermos com Deus as histórias que Ele quer que venhamos aprender. Ele tem me equipado nesses anos todos para que eu possa ser um pastor compassivo e entender dores. Eu me recordo de uma conversa que um dia eu tive com um pastor de mais idade. Meus melhores amigos são os pastores velhos. Talvez porque eu tenha sede de aprender com eles. E eu me lembro de uma conversa que me incomodava muito. E exatamente nessa relação, por exemplo, de eu não ter filho. E eu achava que naquele momento eu seria um pastor incompleto, porque como eu posso ser pastor e aconselhar famílias e ensinar sobre educação de filhos se eu não tenho filhos? E aquele pastor falou uma coisa que eu jamais me esqueci. E de tempo em tempo eu tenho que me lembrar disto. E ele disse assim: Fernando, a autoridade de uma pessoa, ela não está só, basicamente, no que ela tem. Mas muitas vezes a autoridade de uma pessoa está também no que ela não tem. E naquela época eu fiquei pensando com isso, e eu confesso a vocês que eu não entendi muito bem o que aquele pastor quis dizer e tive que conversar algumas vezes novamente com ele. Mas sabe, igreja,
Hoje eu posso ter autoridade para falar sobre filhos, porque eu tenho uma filha. Mas se eu não a tivesse, eu também teria a mesma autoridade, porque eu poderia, ao ensinar casais, eu poderia abençoar a vida de casais, como eu procuro fazer, mostrando a experiência do que é uma vida conjugal sem filhos. A autoridade não está só naquilo que a gente tem. Muitas vezes ela também está naquilo que nós não temos. E quando o apóstolo Paulo diz que Deus nos daria todas as outras coisas, que tudo que nós precisamos para que Deus nos forge a nos parecermos mais com Jesus, Ele nos daria, Ele está falando sobre equipar, e Ele está nos equipando. Ele está nos equipando para que a dor e a tristeza, segundo Ele, possa operar arrependimento, e esse arrependimento possa operar prosperidade. Porque é aquilo que Provérbios diz, aquele que reconhece os seus erros, este prospera, este cresce, este aprende, e este se torna mais sábio e compassivo. Talvez nesse tempo você esteja precisando conversar com alguém que já viveu o que você está vivendo e que já venceu e que possa dizer para você como vencer. Ou talvez alguém esteja precisando de você neste momento, que já passou por aquilo que ele ou ela está passando e você tem muito a oferecer, por isso não se esconda. Deixa Deus se valer de você, porque Ele equipou você para que você equipe outros. Mas o apóstolo Paulo também está falando sobre o terceiro E da dor. Como lidar com a dor, como lidar com o sofrimento, como lidar quando a única expressão que nós temos é e agora? O que é que eu faço? E agora? O que vai ser da minha vida? E agora? O que é que vai ser dos meus dias? Eleve a sua expectativa sobre a volta de Jesus. O terceiro E que o apóstolo Paulo nos sugere é: você vai estreitar o seu relacionamento com Deus, você vai deixar que Ele te equipe e você vai elevar a sua expectativa sobre a volta de Jesus. Ah, irmãos, nesses quase 2 anos de pandemia, quanto não se falou, quanto não se enfatizou a respeito das profecias e da volta de Jesus. Por que isso acontece? Porque a expectativa de Deus é que em meio às dúvidas, em meio ao caos, em meio à crise, em meio à dor, em meio ao desespero, em meio ao túnel sem luz no final dele, em meio a e agora, nós possamos elevar a nossa expectativa em relação à volta de Cristo. Olha o que o texto bíblico diz. Quero que você leia comigo o versículo 34. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. A expectativa de uma ação agora, mas a expectativa de uma ação futura, quando Ele há de voltar para resgatar a sua igreja e estabelecer a nova Jerusalém aqui na terra, reinar para sempre e nos convidar e nos envolver a viver este reino com Ele. Eleve a sua expectativa sobre a volta de Jesus. Houve um tempo atrás em que eu ouvia muitas vezes a expressão "o melhor de Deus ainda está por vir". E eu ficava um pouco preocupado, o que é que aquele que estava dizendo a respeito disso, o que é que aquele que estava dizendo, ele pensava a respeito disso. Quando eu vejo um post, "o melhor de Deus ainda está por vir", quando eu vejo um texto, "o melhor de Deus ainda está por vir", quando eu ouço uma mensagem, "o melhor de Deus ainda está por vir", eu sempre fico me perguntando, o que é que ele quer dizer com isso? Porque, igreja, se ele quer dizer com isso
que o melhor de Deus ainda está por vir do lado de cá da eternidade, ele vai se frustrar. Ele vai se decepcionar. Ele vai se cansar. Ele vai se revoltar. Ele, no momento de e agora, vai correr para longe de Deus. Porque do lado de cá da eternidade, Deus, ele não está reservando o melhor para nós. Ainda que ele é gracioso e nos abençoe, ainda que ele é bondoso e nos sustente, ainda que ele é amoroso e nos mime, o melhor de Deus nunca estará do lado de cá da eternidade. Quando nós falamos, ou quando eu falo, o melhor de Deus ainda está por vir, eu tenho que ter a convicção de que este melhor é do lado de lá da eternidade. Porque o melhor de Deus está para lá. O melhor de Deus está no tempo maior que nós viveremos com Ele. Estará na plenitude do tempo que teremos e viveremos com Ele. É do lado de lá da eternidade. Por isso, em momentos de dor, nós devemos elevar a nossa expectativa pela volta de Cristo. É isso que, por exemplo, Tiago, ele estava fazendo. Era isso que Tiago, ele pensava quando ele verbalizava, né, quando ele escreveu a sua carta. E ele diz assim, tende por motivo de grande alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produzirá. E ele vai falar sobre esperança, ele vai falar sobre, vida. E ali ele vai falar assim, se você não tem sabedoria, peça a Deus, que está sempre pronto a dar sabedoria. Mas não deixe que a sua fé seja como a onda do mar, vacilante. E ali no versículo 12, do primeiro capítulo de Tiago, ele diz assim, porque aqueles que vencerem, aqueles que prevalecerem, aqueles que permanecerem, eles serão felizes e eles receberão a coroa da vida. Felizes é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. O que é que Tiago está falando? Em tempos de provação, eleve a sua expectativa sobre a volta de Cristo e lembre-se que o melhor de Deus nunca esteve reservado para o aqui e o agora. O melhor de Deus sempre esteve reservado para a eternidade. Por isso, você anda estressado. Por isso, você anda triste. Por isso, você anda infeliz às vezes. Por isso você anda questionando-se. Porque você está fazendo de tudo para ter o melhor de Deus do lado de cá. Por isso você fica triste quando você se compara com alguém que faz a viagem que você não está podendo fazer, que tem o carro que você não está podendo ter, que pode dar o presente para o filho, que gostaria de dar o presente para o filho que você não pode dar. Porque nós estamos querendo o melhor de Deus do lado de cada eternidade. E por isso, quando nós buscamos o melhor de Deus do lado de cada eternidade, nós vamos dizer, e agora? E agora os negócios não estão indo bem? E agora, vai passar o facão na empresa? E agora o meu orçamento está cada vez mais enxutinho. Os aumentos estão demais. Não espere para o lado de cá. Eu volto a dizer, Deus sabe amar. É a especialidade dele. Ele sabe afagar, massagear o nosso ego. Ele sabe nos mimar. Ele sabe nos dar mais do que pensamos ou imaginamos. Mas mesmo assim, Ele não vai dar o melhor, porque o melhor ainda está por vir. Eleve a sua expectativa pela volta de Jesus em tempos de dor.
Quero ler com vocês 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Em 2 Pedro, capítulo 3, Pedro está falando sobre o dia do Senhor se aproximando. Olha o que ele fala no versículo 13. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. A semana foi difícil. Essa semana ainda a gente teve que chorar. Chorar com o pastor Juraci, numa morte aos nossos olhos humanos tão boba. Uma mulher completamente saudável. Engasgar e morrer. Essa semana tivemos que chorar com uma família lá do Jardim Iva, que num infarto fulminante levou o papai, o Milton, um bom amigo de ministério que Deus me deu. Essa semana tivemos que chorar ainda com pessoas que foram demitidas e que vamos ter que caminhar com elas nesse tempo de desemprego. Essa semana tivemos que chorar com novas pessoas que testaram positivo e que têm que lidar com a apreensão do desenvolvimento da doença. Semana que vem não será fácil de novo. Teremos que chorar com algumas pessoas. E quando elas disserem para mim, e agora, pastor? Eu vou dizer a elas, e agora, corra para os braços do Pai. E agora, aprenda o que Ele quer te ensinar com isso. E agora, continue esperando por Jesus Cristo, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Você pode orar comigo? Você pode pedir a visita do Eterno ao seu coração junto comigo na manhã de hoje? Porque quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, eu imagino, porque se fosse eu recebendo esta mensagem no meu coração, inspirado pelo Espírito, vivendo toda a intensidade da plenitude queimando, se fosse eu, o papiro ia estar manchado. Eu estaria chorando em cima desse texto e escrevendo cada palavra soprada pelo Espírito. Mas hoje eu quero que esse texto ele enxugue as lágrimas do seu momento difícil e ele substitua, e agora, Senhor, por o melhor de Deus ainda está por vir.